São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus que protege, defende e nunca abandona sua alma. Há momentos na vida em que o coração humano, cansado das lutas e incertezas, eleva-se silenciosamente em busca de algo maior, algo eterno. É nesses instantes que a alma parece sussurrar uma verdade antiga, esquecida pelo mundo moderno. Não estamos sozinhos. Há uma batalha invisível acontecendo ao nosso redor. Um combate entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E, no centro dessa batalha espiritual, ergue-se uma presença poderosa, fiel e incorruptível. São Miguel Arcanjo. Desde os primórdios da fé cristã, a figura de São Miguel ressoa como um sinal de esperança, proteção e justiça divina. Seu nome, que em hebraico significa quem como Deus, não é apenas uma pergunta, é uma proclamação eterna contra toda forma de orgulho e rebelião. É o grito que ecoou no céu quando as forças da desobediência se levantaram contra o Criador. Para compreender a grandeza de São Miguel, é preciso voltar ao início de tudo, antes mesmo da criação do homem, antes da história como a conhecemos. A tradição da Igreja Católica nos ensina que Deus, em sua infinita bondade, criou os anjos como seres espirituais, dotados de inteligência e vontade. Entre esses anjos, alguns foram elevados a posições de grande responsabilidade e proximidade com o trono divino. Miguel era um deles. Não sabemos exatamente quando foi criado, pois sua existência precede o tempo humano. Mas sabemos, pela Sagrada Escritura e pela tradição, que ele ocupava um lugar de destaque entre as hostes celestiais. Era um príncipe dos exércitos de Deus, um guardião da ordem divina, um defensor da verdade. Foi nesse cenário celestial que ocorreu um dos eventos mais marcantes da história espiritual, a Grande Rebelião dos Anjos. Segundo a tradição cristã, um dos anjos mais belos e poderosos, conhecido como Lúcifer, deixou-se corromper pelo orgulho. Ele desejou ser como Deus, ou até mais do que Deus. Em sua vaidade, arrastou consigo uma multidão de anjos que também escolheram a rebelião. O céu, que era perfeito em harmonia, foi então palco de uma decisão definitiva. E foi nesse momento que Miguel se levantou. Com autoridade e fidelidade absoluta ao Criador, ele proclamou: quem como Deus? Não como uma dúvida, mas como uma afirmação que desmontava toda a pretensão de Lúcifer. Miguel não buscava glória própria. Sua força vinha da humildade, da obediência e do amor a Deus. A batalha que se seguiu não foi feita de armas humanas, mas de vontades espirituais, de escolhas definitivas. Miguel liderou os anjos fiéis contra as forças rebeldes. E, com o poder que lhe foi concedido por Deus, expulsou Lúcifer e seus seguidores do céu. Esse evento, descrito simbolicamente no livro do Apocalipse, marcou para sempre a identidade de São Miguel como o defensor do povo de Deus. Ele não é apenas um guerreiro, é o guardião da justiça divina. Ao longo das Escrituras, sua presença aparece em momentos decisivos. No livro de Daniel, ele é descrito como o grande príncipe que protege os filhos do povo de Deus. Já no Novo Testamento, na carta de São Judas, Miguel é retratado disputando com o diabo pelo corpo de Moisés, mostrando sua autoridade e respeito pela ordem divina. Mas São Miguel não pertence apenas ao passado. Sua missão continua viva. Para muitos fiéis, especialmente aqueles que enfrentam provações profundas, sua presença é sentida como um consolo invisível, uma proteção silenciosa. Ele é invocado em momentos de medo, de tentação, de desespero. É aquele que luta por nós quando já não temos forças. Ao longo dos séculos, a devoção a São Miguel cresceu em diferentes partes do mundo. Igrejas foram erguidas em sua honra, orações foram compostas, e testemunhos de sua intercessão foram preservados com reverência. Entre esses testemunhos, destaca-se a famosa oração a São Miguel Arcanjo, composta pelo Papa Leão XIII, no século XIX. Disse que o Papa teve uma visão perturbadora sobre o futuro da Igreja. E, profundamente tocado, escreveu a oração pedindo a proteção do arcanjo contra as forças do mal. Essa oração, simples e poderosa, tornou-se um refúgio espiritual para milhões de pessoas. Porque, no fundo, todos nós sabemos, a batalha continua. Não vemos os anjos com nossos olhos, mas sentimos o peso das escolhas,
das tentações, das dúvidas. E é nesse cenário que a figura de São Miguel se torna ainda mais necessária. Ele nos lembra que o mal não tem a última palavra, que a fidelidade a Deus é sempre mais forte que qualquer rebelião, e que, mesmo nas noites mais escuras da alma, há um exército celestial lutando ao nosso lado. Ao contemplar a vida, ou melhor, a missão, de São Miguel Arcanjo, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas próprias batalhas, a perceber onde temos sido fracos, onde precisamos de coragem, onde precisamos confiar mais em Deus. Miguel não é apenas um personagem distante das páginas da Bíblia. Ele é um intercessor vivo, presente, atuante. Um defensor que nunca abandona aqueles que clamam por ajuda com fé sincera. E talvez seja por isso que sua imagem, muitas vezes representada com uma espada na mão e o pé sobre o dragão, toca tão profundamente o coração humano. Porque ela simboliza algo que todos desejamos, a vitória do bem sobre o mal. Mas essa vitória começa dentro de cada um de nós. Começa quando escolhemos a humildade em vez do orgulho. Quando optamos pela verdade em vez da mentira. Quando permanecemos firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. São Miguel nos ensina que a verdadeira força não está no poder, mas na fidelidade. E que, diante de Deus, a única resposta possível é aquela que ecoa desde o início dos tempos. Quem como Deus? Ao longo da história da salvação, a presença de São Miguel Arcanjo não se limita a um único momento glorioso nos céus. Sua missão, confiada por Deus, atravessa os séculos como uma corrente invisível que sustenta, protege e orienta o povo fiel. Ele não pertence apenas ao início de todas as coisas, mas também aos momentos mais delicados da caminhada humana. Nas páginas do Antigo Testamento, encontramos sinais discretos, mas profundamente significativos, de sua atuação. No livro do profeta Daniel, escrito em um tempo de grande sofrimento para o povo de Israel, Miguel é apresentado como um defensor poderoso. Israel vivia sob opressão, cercado por inimigos, enfrentando perseguições e incertezas. Era um período em que a fé era testada até os limites mais profundos da alma. E é justamente nesse cenário de angústia que surge a figura de Miguel. Ele é chamado de o Grande Príncipe, aquele que se levanta em favor dos filhos do povo de Deus. Não como um governante terreno, mas como um guardião espiritual. Sua missão não era visível aos olhos humanos, mas seus efeitos eram sentidos na proteção, na resistência do povo, na preservação da esperança. Essa presença nos ensina algo essencial. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece perdido, existe uma ação silenciosa acontecendo além daquilo que conseguimos perceber. São Miguel representa essa ação. Ele é o sinal de que há uma ordem divina que não pode ser destruída, mesmo quando o caos parece dominar. Com o passar do tempo, a revelação de Deus foi se tornando mais clara, culminando na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E, mesmo nesse novo tempo, a missão dos anjos, e especialmente de São Miguel, não deixou de existir. Pelo contrário, tornou-se ainda mais profunda, pois agora estava diretamente ligada ao mistério da redenção. No livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo São João, encontramos uma das descrições mais marcantes de São Miguel. É uma visão grandiosa, carregada de simbolismo, mas também de verdade espiritual. Miguel aparece novamente como líder de um exército celestial, enfrentando o dragão, símbolo do mal, da antiga serpente, daquele que desde o início tenta afastar o homem de Deus. A batalha descrita não é apenas um evento isolado. Ela representa uma realidade contínua, que atravessa todas as gerações. É o retrato da luta espiritual que acontece em cada coração humano, em cada decisão, em cada momento de fraqueza ou coragem. E, mais uma vez, Miguel vence. Não por força própria, mas porque permanece fiel a Deus. Essa fidelidade é o que o torna tão especial, tão próximo daquilo que somos chamados a viver. Ele não busca glória, não age por ambição, não se coloca no lugar do Criador. Pelo contrário, sua identidade está totalmente enraizada na humildade. Quem como Deus? Não é apenas um grito de guerra, é uma escolha de vida.
É a escolha de reconhecer que Deus é soberano, que tudo vem dele, que tudo retorna a ele. E talvez seja justamente por isso que São Miguel se torna um modelo tão importante para os fiéis, especialmente em tempos de confusão espiritual. Em um mundo onde tantas vozes competem pela nossa atenção, onde tantas ideias tentam se impor como verdades absolutas, a mensagem de Miguel permanece simples e inabalável. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, essa compreensão foi se fortalecendo na vida da Igreja. Os cristãos, muitas vezes perseguidos e vivendo em condições difíceis, encontravam consolo na certeza de que não estavam sozinhos. A presença dos anjos, e especialmente de São Miguel, era vista como uma proteção real e constante. Relatos antigos falam de intervenções misteriosas, de livramentos inesperados, de forças invisíveis que sustentavam aqueles que permaneciam firmes na fé. Esses testemunhos não eram tratados como lendas vazias, mas como expressões da ação divina no mundo. Entre os lugares mais marcantes dessa devoção, destaca-se o Monte Gargano, na Itália. Segundo a tradição, foi ali que São Miguel apareceu no século V, manifestando sua presença de forma clara e poderosa. A gruta que se tornou santuário passou a ser um local de peregrinação, onde inúmeros fiéis buscavam proteção, cura e fortalecimento espiritual. A presença de São Miguel naquele lugar não era apenas simbólica. Muitos relatavam graças alcançadas, mudanças de vida, experiências profundas de fé. Era como se o céu tocasse a terra de maneira especial. E essa não foi a única manifestação. Ao longo dos séculos, diversas aparições e sinais foram atribuídos à intercessão de São Miguel em diferentes partes do mundo. Cada uma delas reforçava a mesma mensagem. Deus continua agindo, continua protegendo, continua chamando seus filhos à fidelidade. Para aqueles que enfrentam as dores da vida, perdas, doenças, solidão, medo, a figura de São Miguel surge como um consolo silencioso. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece algo ainda mais valioso: a certeza de que não estamos lutando sozinhos. Há uma força que nos acompanha. Há uma luz que não se apaga. E há um defensor que permanece vigilante. Ao contemplar tudo isso, o coração humano encontra descanso. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a esperança se torna mais forte que o desespero. São Miguel Arcanjo continua de pé, firme, atento, pronto para agir. E sua presença, ainda hoje, ecoa como um convite à confiança, à perseverança e à fé inabalável em Deus. À medida que a fé cristã se expandia pelo mundo, atravessando fronteiras, culturas e séculos, a devoção a São Miguel Arcanjo crescia de forma profunda e silenciosa, como uma chama que jamais se apaga. Não era apenas uma devoção construída sobre relatos antigos, mas uma experiência viva, sustentada por incontáveis testemunhos de proteção, auxílio e presença espiritual. Em tempos de guerras, epidemias e grandes incertezas, muitos recorriam a São Miguel como um verdadeiro defensor. Reis, soldados, monges, famílias simples, todos encontravam nele um intercessor poderoso diante de Deus. Sua imagem, frequentemente representada com armadura e espada, não simbolizava violência, mas justiça, ordem e proteção contra tudo aquilo que ameaça a alma. Durante a Idade Média, um período marcado por profundas transformações e também por intensas crises, a figura de São Miguel tornou-se ainda mais central na espiritualidade cristã. Igrejas e mosteiros foram dedicados a ele em locais elevados, montanhas, colinas, lugares altos, como se quisessem lembrar ao homem que o olhar deve sempre se voltar para o céu. Um dos exemplos mais impressionantes dessa devoção é o Santuário de Monte Saint-Michel, erguido sobre uma ilha rochosa que, com a subida das marés, fica completamente isolada. Esse lugar, envolto em silêncio e beleza, tornou-se um símbolo da presença de Deus no meio do mundo e da proteção constante de São Miguel sobre aqueles que o buscam com fé. Outro local profundamente ligado à sua presença é o já mencionado Monte Gargano, na Itália, onde peregrinos de todas as partes do mundo continuam a se dirigir até hoje. Ali, muitos relatam uma sensação difícil de explicar, como se estivessem sendo acolhidos por algo maior, algo que ultrapassa o entendimento humano.
Mas talvez o aspecto mais tocante da missão de São Miguel não esteja apenas nas grandes manifestações ou nos lugares sagrados, e sim na sua atuação silenciosa no cotidiano das pessoas. Quantas vezes alguém se viu livre de um perigo sem saber como? Quantas vezes encontrou forças em meio ao desespero? Quantas vezes sentiu uma paz inexplicável em meio ao sofrimento? Para muitos fiéis, essas experiências são atribuídas à intercessão dos anjos, de modo especial, de São Miguel. A tradição da Igreja também ensina que ele desempenha um papel importante no momento da morte. São Miguel é frequentemente invocado como aquele que acompanha as almas em sua passagem para a eternidade, defendendo-as contra as últimas tentações e conduzindo-as à presença de Deus. Essa crença traz um profundo consolo, especialmente para aqueles que já enfrentaram a dor de perder alguém querido. Pensar que, no momento final, não estamos sozinhos, mas acompanhados por um defensor celestial, transforma a maneira como enxergamos a própria morte. Ela deixa de ser apenas um fim e passa a ser um encontro. Além disso, São Miguel também é considerado o protetor da Igreja. Em tempos de crise espiritual, de perseguições ou de confusão doutrinária, sua intercessão é invocada com ainda mais intensidade. Ele é visto como aquele que sustenta a fidelidade da Igreja ao longo dos séculos, protegendo-a contra tudo aquilo que tenta desviá-la de sua missão. Foi com essa consciência que o Papa Leão XIII, no final do século XIX, tomou uma decisão que marcaria profundamente a vida espiritual de milhões de católicos. Após uma experiência mística intensa, ele compôs a oração a São Miguel Arcanjo, pedindo sua proteção contra as forças do mal que ameaçavam o mundo e a própria Igreja. Essa oração, rezada por tantos fiéis ao longo das gerações, carrega uma força espiritual que atravessa o tempo. Suas palavras são simples, mas profundas. Elas expressam um pedido sincero de ajuda, uma confiança absoluta na proteção divina e uma entrega humilde diante da grandeza de Deus. E talvez seja exatamente isso que torna São Miguel tão próximo de nós. Ele não exige perfeição, apenas fé. Não espera que sejamos fortes o tempo todo, apenas que não desistamos. Não nos abandona nas nossas fraquezas, mas luta ao nosso lado, mesmo quando nem percebemos. Ao longo da vida, todos enfrentamos momentos de provação, situações que nos fazem questionar, duvidar, sentir medo. Nessas horas, é fácil se sentir sozinho, perdido, sem direção. Mas a presença de São Miguel nos lembra de uma verdade essencial. Existe uma realidade espiritual que vai além do que vemos. E nessa realidade, há um combate acontecendo. Não um combate que deve nos assustar, mas um combate que já tem um vencedor. Cristo venceu. E São Miguel, fiel servidor de Deus, participa dessa vitória como um guardião, como um defensor, como um sinal de que o bem sempre prevalece. Essa certeza transforma o coração. Ela traz paz em meio à tempestade. Traz luz em meio à escuridão. Traz esperança quando tudo parece perdido. E assim, pouco a pouco, a figura de São Miguel deixa de ser apenas uma devoção e se torna uma presença viva na caminhada espiritual de cada fiel. Alguém que protege, alguém que intercede, alguém que luta e que jamais abandona aqueles que, mesmo em silêncio, elevam a Deus um pedido sincero de ajuda. Ao contemplarmos a missão de São Miguel Arcanjo ao longo da história da fé, percebemos que sua presença não está ligada a um tempo específico, como acontece com os santos que viveram na Terra. Diferente das vidas humanas marcadas por nascimento, crescimento e morte, São Miguel pertence à eternidade de Deus. E, ainda assim, sua atuação toca profundamente a história humana, especialmente nos momentos de maior sofrimento e provação. Se existe algo que une todos os testemunhos sobre São Miguel, é a sua presença nos tempos de combate espiritual. E esses combates nem sempre são grandiosos ou visíveis. Muitas vezes, eles acontecem no silêncio de um coração aflito, na luta contra pensamentos negativos, na resistência diante das tentações, na perseverança em meio à dor. É nesse campo invisível que São Miguel atua com maior intensidade. A tradição cristã nos ensina que o mal não age apenas de forma externa, mas também tenta confundir, desanimar e afastar o homem de Deus interiormente. Quantas vezes uma pessoa,
já cansada pela vida, sente-se sem forças para rezar, para acreditar, para continuar. É nesses momentos que a presença de um intercessor fiel faz toda a diferença. São Miguel não substitui a ação de Deus, mas participa dela como instrumento de proteção e auxílio. E ao longo dos séculos, inúmeros relatos reforçam essa verdade. Durante períodos de grandes guerras, por exemplo, muitos soldados carregavam consigo medalhas ou imagens de São Miguel. Não como um amuleto, mas como um sinal de fé, uma lembrança de que suas vidas estavam nas mãos de Deus. Há testemunhos de livramentos inesperados, de situações em que tudo parecia perdido, mas que tomaram um rumo diferente de forma inexplicável. Para aqueles homens, em meio ao caos da guerra, São Miguel representava a ordem, coragem e proteção. Mas não são apenas os grandes eventos históricos que revelam sua atuação. No cotidiano das pessoas simples, sua presença também se manifesta de maneira delicada e silenciosa. Uma decisão tomada no momento certo, um perigo evitado, uma força interior que surge quando tudo parece desmoronar, são experiências que muitos fiéis atribuem à sua intercessão. Essa proximidade torna São Miguel uma figura profundamente humana em sua missão, mesmo sendo um ser puramente espiritual. Ele compreende a luta. Ele acompanha o sofrimento. Ele permanece fiel. Outro aspecto profundamente significativo da devoção a São Miguel está relacionado ao discernimento espiritual. Em um mundo onde tantas vozes se apresentam como verdade, onde tantas ideias confundem e dividem, torna-se essencial saber reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. São Miguel, como defensor da verdade divina, é invocado justamente para esse discernimento. Ele ajuda a iluminar a consciência, a fortalecer a fé, a afastar as influências que nos afastam do caminho de Deus. Sua presença não impõe, mas orienta. Não força, mas sustenta. E isso é especialmente importante em tempos de incerteza, como os que muitos enfrentam ao longo da vida. Há momentos em que tudo parece perder o sentido, em que as perguntas são maiores que as respostas, em que a fé vacila diante das dificuldades. Nessas horas, lembrar-se de São Miguel é como reencontrar um ponto firme no meio da tempestade. Ele não resolve todos os problemas, mas nos ajuda a permanecer de pé. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda a continuar. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, reconheceu essa importância e sempre incentivou a devoção a São Miguel, especialmente em momentos de crise. Sua festa, celebrada no dia 29 de setembro, junto com os arcanjos Gabriel e Rafael, é um convite à reflexão sobre a presença constante de Deus através de seus mensageiros. Nesse dia, muitos fiéis renovam sua confiança, suas orações, seu compromisso com a fé. Mas a devoção a São Miguel não se limita a uma data. Ela pode, e deve, fazer parte da vida cotidiana. Uma oração simples ao acordar. Um pedido de proteção antes de sair de casa. Uma súplica silenciosa nos momentos de dificuldade. Pequenos gestos que, ao longo do tempo, fortalecem a relação com Deus e com aqueles que Ele envia para nos proteger. E entre esses enviados, São Miguel ocupa um lugar especial, porque ele não apenas protege, ele luta. Luta pela verdade. Luta pela justiça. Luta por cada alma que busca permanecer fiel a Deus. Ao refletirmos sobre tudo isso, somos convidados a olhar para nossa própria vida com mais profundidade, a reconhecer que nossas batalhas, por menores que pareçam, têm um valor espiritual imenso. Cada escolha importa. Cada atitude conta. Cada momento de fidelidade é uma vitória. E, em cada uma dessas vitórias, por mais silenciosas que sejam, há uma presença que nos acompanha. Uma presença que não desiste, que não se afasta, que permanece firme, mesmo quando nós vacilamos. São Miguel Arcanjo continua sendo, hoje, aquilo que sempre foi desde o início: um defensor fiel, um guerreiro da luz, um sinal vivo de que Deus jamais abandona os seus. E essa certeza, quando acolhida no coração, transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Porque, mesmo diante das maiores dificuldades, sabemos que não estamos sozinhos. Ao longo de toda essa caminhada espiritual, ao contemplarmos a missão grandiosa e silenciosa de São Miguel Arcanjo,
algo começa a se transformar dentro de nós. Não é apenas conhecimento que adquirimos. É uma experiência interior, uma certeza que se fortalece no mais profundo da alma. Deus cuida de seus filhos, mesmo quando não conseguimos perceber. São Miguel não envelhece, não se cansa, não se afasta. Sua fidelidade permanece intacta desde aquele primeiro instante em que proclamou, com toda a força do seu ser: quem como Deus? E essa mesma fidelidade continua ecoando hoje, atravessando os séculos, alcançando cada coração que se abre à presença divina. Em um mundo marcado por tantas incertezas, por medos silenciosos e por lutas interiores que muitas vezes ninguém vê, a figura de São Miguel se torna um verdadeiro refúgio espiritual. Ele não substitui Deus, mas nos conduz a Ele. Não busca ser adorado, mas nos ensina a adorar o único que é digno. E talvez seja isso que o torna tão necessário nos dias atuais. Vivemos tempos em que a fé, para muitos, se tornou frágil. As distrações são constantes, as preocupações são muitas, e o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus parece cada vez mais raro. Nesse cenário, São Miguel se apresenta como um guardião daquilo que é essencial. Ele nos chama de volta à oração, de volta à confiança, de volta à verdade. Ao longo da vida, todos enfrentamos momentos de escuridão. Há dias em que o coração parece pesado, em que a esperança se torna distante, em que a fé parece pequena diante das dificuldades. Nessas horas, é fácil esquecer que existe uma realidade maior, uma presença constante, uma proteção que não falha. Mas São Miguel está ali, mesmo quando não o vemos, mesmo quando não o sentimos, mesmo quando tudo parece em silêncio. Ele continua lutando. E essa luta não é apenas contra forças externas, mas também contra tudo aquilo que dentro de nós tenta nos afastar de Deus. O desânimo, a dúvida, o medo, a falta de perdão, a perda da esperança. Quantas vezes, ao longo da vida, nos sentimos como se estivéssemos em uma batalha que não conseguimos vencer? Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes acreditamos que não havia mais saída? E, ainda assim, seguimos em frente. Talvez, sem perceber, não estávamos sozinhos. A presença de São Miguel nos recorda que cada passo dado na direção do bem é acompanhado, sustentado e protegido. Que cada oração, por mais simples que seja, é ouvida. Que cada lágrima derramada com fé não é ignorada por Deus. Ele nos ensina a permanecer, a resistir, a confiar e, acima de tudo, a lembrar que o mal nunca terá a última palavra. Ao nos aproximarmos do fim desta reflexão, o coração naturalmente se volta para a oração. Porque falar de São Miguel é, inevitavelmente, sentir o desejo de invocá-lo, de pedir sua proteção, de confiar a ele nossas lutas, nossas dores, nossas preocupações. A oração é o caminho mais simples e também o mais poderoso. É através dela que nos conectamos com o céu. É através dela que abrimos espaço para a ação de Deus em nossas vidas. E é através dela que convidamos São Miguel a caminhar conosco. Rezemos, então, com fé, com humildade, com confiança sincera. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ao pronunciar essas palavras, não estamos apenas repetindo uma oração antiga. Estamos nos unindo a milhões de fiéis que, ao longo da história, confiaram na proteção de São Miguel. Estamos reconhecendo que precisamos de ajuda, que não somos autossuficientes, que nossa força vem de Deus. E isso não é fraqueza, é fé. Depois da oração, algo muda, talvez de forma sutil, quase imperceptível, mas muda. O coração se acalma, a mente encontra repouso, a alma se fortalece. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora há uma certeza maior sustentando tudo. A certeza de que Deus está presente, de que São Miguel está ao nosso lado, de que a luz sempre vence. E assim, seguimos, com passos talvez ainda incertos,
mas com o coração mais firme. Com desafios ainda presentes, mas com esperança renovada. Com batalhas ainda por enfrentar, mas com a confiança de que não estamos sozinhos. Que São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, continue a nos proteger, a nos guiar e a nos fortalecer em todos os momentos de nossa vida. Que sua presença seja para nós um sinal constante da fidelidade de Deus. E que, ao final de nossa caminhada, possamos também nós, à nossa maneira, ter vivido com a mesma coragem, a mesma humildade e a mesma fidelidade que Ele nos ensina desde o princípio. Porque, no fim de tudo, essa é a grande vitória, permanecer com Deus. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.